Maravilha. Samuel Felipe. Samuel Felipe era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma má ação ou de haver voluntariamente cometido um mal a quem quer que seja. De um devotamento sem limites por seus amigos. Todos sabiam poder sempre contar com ele para prestar qualquer auxílio, ainda que à custa dos próprios interesses. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nenhum esforço media no intuito de ser útil, algo que fazia naturalmente, sem afetação, admirando-se de que se pudesse atribuir-lhe mérito por isso. Jamais ressentiu-se daqueles que lhe haviam feito mal, pondo-se-lhes à disposição com tanto desvelo como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha de lidar com os ingratos, dizia: não é a mim, mas a eles que se deve lastimar. Conquanto muito inteligente, dotado de um talento natural, sua vida de todo laboriosa havia sido obscura e carregada de rudes provações. Era dessas naturezas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo nada fala e cujo brilho não se reflete sobre a terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Faleceu em dezembro de 1862, com 50 anos, em consequência de uma dolorosa moléstia, comovendo sinceramente sua família e alguns amigos. Evocamo-lo alguns meses após seu passamento. Então, número 1. Tem o Senhor uma lembrança clara de seus últimos instantes na terra? Perfeitamente. Tal lembrança voltou-me pouco a pouco, porquanto, na ocasião, minhas ideias estavam ainda confusas. 2. Para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira sua vida exemplar, poderia descrever-nos como se deu, em seu caso, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como sua situação no mundo dos espíritos? De bom grado, tal descrição será útil não apenas para vós, mas também para mim. Dirigindo-se novamente meus pensamentos à terra, a comparação faz-me apreciar ainda melhor a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Jamais faltou-me coragem na adversidade, graças a Deus. Rejubilo-me hoje com isso. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Tremo só ao pensar que, caso tivesse fraquejado, tudo quanto suportei teria sido sem proveito, tendo que recomeçar. Ah, meus amigos, que possais entender bem esta verdade, pois nela repousa a vossa felicidade futura, felicidade futura, né? Não é por certo
um preço alto a ser pago por essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesseis como alguns anos representam pouca coisa diante do infinito. Se minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não falaríeis de um modo igual sobre aquelas que a precederam. Foi somente através do esforço, do autoaprimoramento, que me transformei no que sou agora. Aí tem uma nota de rodapé 172, e diz assim: a evolução do espírito ocorre pelo autoaprimoramento ou pela autonomia intelecto-moral, que é o esforço voluntário pelo desenvolvimento das faculdades, qualidades e capacidades da alma. As vicissitudes e as vivências das encarnações são oportunidades para essas conquistas, que proporcionam a felicidade ao espírito que progride. Notas do editor. Para apagar os últimos traços de minhas faltas anteriores, era preciso ainda sofrer as últimas provas que aceitei voluntariamente, aurindo na firmeza de minhas resoluções, a força para suportá-las sem me queixar. Hoje bendigo essas provações, pois por meio delas rompi com o passado, que a meus olhos hoje não passa de uma recordação, podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. Ó, vós que me fizeste sofrer sobre a terra, que fostes duros e maldosos comigo, que me humilhastes e enchestes de amargura, vós, cuja má-fé muitas vezes submeteu-me às mais difíceis provações, não somente vos perdoo, mas vos agradeço. Ao querer fazer-me o mal, não suspeitastes que me faríeis tanto bem. Mas é verdade, de fato, que a vós eu devo, em grande parte, a felicidade de que desfruto, porque me fornecestes a oportunidade de perdoar e de pagar o mal com o bem. Colocou-vos Deus em meu caminho para testar minha paciência, exercitando-me na prática da mais difícil das caridades, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com tais digressões, chegarei ao ponto de vossa indagação. Ainda que sofrendo cruelmente durante minha última enfermidade, eu passei pela agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão com relação ao futuro, não me sentia agarrado à vida. Não tendo, por conseguinte, que me debater contra os últimos laços. A separação aconteceu sem esforço ou dor, e sem que me apercebesse disso. Não sei quanto durou esse último sono. Foi curto, no entanto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu estado anterior. Não mais sentia dores, ficando feliz com isso. Queria levantar-me, andar, detinha-me, no entanto, um torpor nem um pouco desagradável, nem um pouco desagradável, que tinha até mesmo um certo encanto,
ao qual entregava-me com uma espécie de prazer, sem me dar conta de minha situação, mas sem duvidar que houvesse deixado a terra. O que me cercava parecia-me um sonho. Vi minha esposa e alguns amigos chorando de joelhos no quarto e disse para mim que certamente julgavam-me morto. Quis esclarecê-los, mas não pude articular palavra alguma, pelo que concluí que sonhava. Fortalecendo essa ideia, havia o fato de que me via cercado por várias pessoas amadas, falecidas já há muito, e por outras que, à primeira vista, não reconheci e que pareciam velar por mim, aguardando que despertasse. Tal estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu, alternadamente, recobrava e perdia consciência de meu eu. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que eu apenas entrevia através de um nevoeiro fez-me mais brilhante. Comecei então a reconhecer-me e compreendi que não pertencia mais ao mundo terreno. Se não houvesse conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, teria se prolongado por muito mais tempo. Meus despojos mortais não haviam sido ainda enterrados. Observava meu corpo com piedade, alegre por ter finalmente dele me libertado. Sentia-me tão feliz por estar livre, respirava com tranquilidade, como alguém que escapa de uma atmosfera nauseante, e indizível sensação de alegria penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que eu amara enchia-me de alegria. Não estava de modo algum surpreso ao vê-los. Parecia-me muito natural, mas era como revê-los após uma longa viagem. De início, um fato me espantou, que é o de nos compreendermos sem articular palavra alguma. Nossos pensamentos eram transmitidos apenas pelo olhar, como por uma penetração fluídica. No entanto, eu ainda não me despira completamente das ideias terrestres. A lembrança do que havia sofrido retornava de tempos em tempos à memória, como para me fazer melhor apreciar minha nova situação. Eu sofrera fisicamente, mas, sobretudo, moralmente. For exposto à malevolência, a esses 1000 embaraços mais penosos, talvez, que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade permanente. A impressão desses desassossegos não havia sido completamente desfeita, perguntando-me por vezes se realmente deles havia me livrado. Parecia ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Temia as dificuldades que tantas vezes me haviam atormentado, estremecendo contra a minha vontade, de modo a assegurar-me de que não era vítima de uma ilusão, apalpava-me, por assim dizer, e quando adquiri a certeza de que tudo isso acabara, pareceu-me que um peso enorme fora retirado de mim. É, pois, verdade que estou finalmente livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, dizia para mim mesmo, dando graças a Deus. Sentia-me como pobre que herdasse repentinamente
uma grande fortuna. Durante algum tempo, ele duvida da realidade e sente as preocupações da privação. Oh, se compreendessem os homens a vida futura, que força, que coragem tal convicção não haveria de lhes proporcionar na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis. Eles veriam quão pouco representam os prazeres que cobiçam em comparação àqueles que menosprezam. Vamos dar uma meditada sobre esse relato, né, desse nosso irmão Samuel Felipe. Samuel Felipe, né? Samuel Felipe. Vamos dar uma... Logo no início, ele coloca coisas importantes assim, né? Ele coloca: jamais faltou-me coragem na adversidade, graças a Deus. Quanta coisa teria perdido se tivesse cedido ao desânimo. Ele está dando um alerta para nós aqui importante, né? Então, todos nós passamos por dificuldades, sejam elas materiais, de saúde, né? Sejam, às vezes, conflitos familiares que judiam da gente, né? Mas que a gente não ceda nunca ao desânimo, né? Jesus colocou uma frase que queria meditar com vocês. Ele diz assim: brilhe a vossa luz. O que vocês entendem por luz? O que vocês entendem por luz? Brilhe a vossa luz. Interessante isso. Que venha a ser essa luz. O conhecimento adquirido? Oi? O conhecimento adquirido? Conhecimento adquirido. Também. Mas vamos pensar, o que brilha em nós? Né? São as nossas qualidades morais. Aquilo que nós já temos, que nós já conquistamos em termos de qualidades morais. Eu estava ouvindo quando a gente estuda, por exemplo, como nós estamos estudando aqui, é uma luz interna, externa. Então, a luz externa, ela ilumina, né, naturalmente, mas ela gera sombras. Né? O que são essas sombras? Quando a gente pega o Evangelho e analisa ele com carinho, ele é como um espelho que mostra as nossas conquistas, né, as morais, mas mostra também as nossas imperfeições. À medida que a gente vai trabalhando internamente, a nossa luz interna, as nossas qualidades morais. Você já viu sombra dentro de uma lâmpada? Você olha para uma lâmpada, você vê sombra dentro dela? Né? Ela faz sombra externamente, mas internamente você não vê sombra. Então, brilhar a luz é a gente viver aquilo que nós já conquistamos de conhecimento do Evangelho. Né? E é interessante esse senhor colocar, né, que ele nunca faltou coragem para ele e nem ele se deixou ceder ao desânimo. E olha para o que ele descreve aqui, ele enfrentou muitas dificuldades. Né? Então, está chamando a atenção para a gente. Porque qual que é o grande desafio para nós, né? A nossa transformação moral? É trabalhar nossas imperfeições. Que quanto menos imperfeições nós tivermos interno, mais forte é o brilho da nossa luz interna. Mais forte as nossas qualidades morais vão brilhar. Nós estávamos acabando de ler ali a conversa de Paulo com Nero. Né? Você vê a força moral desse espírito. Tanto que ele sofreu, né, a luta dele interna para trazer as qualidades morais, mas depois ele é uma luz viva. Né? A fala dele, a postura dele, né, diante da vida, a coragem dele, o não desânimo. Você vê quando ele está escrevendo a carta para Timóteo, ele não perde, né, essa luz interna. É muito interessante a gente meditar. Eu acho que ninguém aqui quer passar por um passamento para a vida verdadeira, né? Nós que estamos conhecendo a doutrina espírita, a gente trabalhar isso para que a nossa passagem seja
de um espírito bom, né? Pelo menos a gente pode sonhar com isso, não podemos, né? Mesmo que a gente talvez não consiga, né? Eu posso falar isso por mim. Mas a gente está trabalhando para isso. Esse é o grande objetivo que nós estamos buscando. Nós estamos recebendo essa luz externa, mas precisamos desenvolver a luz interna, né? Eu achei muito interessante, eu estava ouvindo sobre isso, eu achei muito interessante essa analogia, né? Para ajudar a gente a compreender o que é brilhar a nossa luz, né? Algum comentário a mais, pessoal? Não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando, mas estou trazendo assim o meu entendimento, né? Então vamos andar mais um pouquinho, né? Então aqui ele falando, né? Uma coisa que eu estava meditando também, qual que é a diferença entre expiação e provações, né? A expiação, pelo que eu venho entendendo, ela traz a gente, por exemplo, quando a gente erra muito, vem expiação e coloca a gente de novo no ponto que a gente estava antes, né? Então, assim, ela te reequilibra, ela não te leva à evolução, ela te traz um equilíbrio para que você consiga continuar evoluindo. Agora, a aprovação, ela tem o objetivo de nos ajudar a evoluir. Então, quando a gente planeja uma reencarnação, a gente planeja a desenvolver valores internos, passar pelas provações para desenvolver valores internos e superar as nossas imperfeições. Então, agora ele coloca, para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores. Então, ele coloca provações para ele na vida, para ele ver se ele rompeu, né, com comportamentos antigos, né, atávicos, né, como olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né, como a gente tem muitas frases feitas sobre isso, né, para a gente ficar livre disso, para a gente ficar livre do desejo de vingança, de rebater, né. É muito interessante assim estar colocando essas coisas, a gente meditar sobre isso. Expiação só bota a gente no ponto de equilíbrio para a gente continuar evoluindo. E as provações são as oportunidades que nós temos pela frente. Agora, fundamental que a gente não desanime, que a gente não reclame, né? Que a gente não fica de DR com Deus reclamando, né? Mas que a gente aceite voluntariamente, né? Como ele está colocando aqui, e com firmeza, né? As situações que a gente precisa passar, né? Para a gente não perder, porque a gente passa por tudo isso e depois não tem nenhum fruto, né? Fica difícil, né? Essa caminhada. Então, achei bastante interessante, eu não teria mais nada assim a colocar, não sei se vocês perceberam mais algum ponto. Outra coisa que eu achei interessante é ele falar sobre que não precisava de palavras para se comunicar com aquele que estava em volta dele, né? Tudo era através do pensamento. Então, a linguagem do espírito, ela é do pensamento. É muito interessante a gente que tem mediunidade de psicografia, é muito interessante como que é feito, por exemplo, eu posso falar do meu caso, né? Normalmente, quando o espírito quer falar, principalmente o Josué, que é um espírito que me acompanha já há muitos anos, ele só põe uma palavra, né? Ou ele começa assim, paz de Deus, né? Aí eu sei que é ele, eu já percebo ali, e vai vindo, né? Os pensamentos, eu consigo escrever o que ele estava passando. Eu não posso, por exemplo, ficar questionando. Se eu questionar, interrompe a transmissão do pensamento. E cada médium, né, tem seu jeitinho de se comunicar e tudo. Mesmo com espíritos sofredores também, que vem assim muitas vezes é uma palavra, um sentimento, né? Então, assim, as coisas acontecem muito no campo do pensamento. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós pensamos, né? Porque a gente às vezes dá pouca importância aos pensamentos que vêm na cabeça da gente, mas eles se irradiam em volta, principalmente para aqueles que nos acompanham, eles percebem se a gente está pensando coisa boa, coisa menos boa, né? Então, isso eu achei interessante também. E ele ali observando o corpo dele, tranquilo, né? Vendo que todo aquele mal que ele sentia passou, né?
ele fica numa leveza e tudo, mas tem aquela perturbação, né? De qualquer maneira, fica meio na dúvida, meio sonolento ali, que a gente já estudou no capítulo do passamento, né? Que interessante. Vocês querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Senão nós vamos aqui ao item 3, né? Tudo bem? Então, vou pedir a Cláudia para ler para nós aqui. Número 3, né? Uhum. Número 3. Nesse mundo tão novo para o Senhor, perto do qual nós tão pouco representa, os vários amigos que aí tem reencontrado fizeram-no perder de vista sua família e seus amigos na terra? Se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo em que me encontro poderia levar-me a desprezar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Somente entre os homens é que se vê a prosperidade fazer com que se esqueçam os companheiros de infortúnio. Vou muitas vezes rever os meus. Fico feliz pelas boas lembranças que guardam de mim. Seus pensamentos me atraem para junto deles. Assisto a seus diálogos, alegro-me com suas alegrias e seus sofrimentos me entristecem, mas não com a tristeza cheia de ansiedade da vida humana, porquanto compreendo que tais sofrimentos são apenas passageiros e para o bem deles. Fico feliz ao pensar que um dia também eles virão para esta morada em que se desconhece a dor. Para que se tornem dignos dessa morada, é que eu me dedico, esforçando-me em sugerir-lhes bons pensamentos e, principalmente, a mesma resignação que tive diante dos desígnios de Deus. Minha maior aflição é quando os vejo retardar esse momento pela falta de coragem, pelas suas queixas, pela dúvida sobre o futuro ou por qualquer ato repreensível. Trato, então, de afastá-los do mau caminho. Se sou bem-sucedido, é uma grande alegria para mim. E com isso, rejubilamo-nos todos aqui. Se não logro êxito, exclamo com pesar, mais um atraso para eles. Consola-me, no entanto, saber que nada está perdido para sempre. Muito bom. Alguém gostaria de comentar algum ponto sobre esse item 3? Ele traz aí as informações, né, que a gente tem notícia, né? Então, aqueles que nós amamos, né, que nós convivemos aqui na Terra, quando partem, né, para o mundo espiritual, e não nos esquece, porque Deus não recompensa o egoísmo, né? Mas ele vem no sentido assim de incentivar, né, para a gente continuar com coragem, da gente não se deixar levar pela reclamação, né? A importância do pensamento, né? A hora que os seus pensamentos me atraem para junto deles. É daí a importância da gente lembrar, né, com carinho, né, daqueles que nós convivemos, né? Eu lembro muito assim
da espiritualidade orientando, sempre quando alguém desencarna, a gente não ficar lembrando dos momentos que ele passou, difíceis, então, mas lembrar, assim, dos momentos felizes, né? Das alegrias que tivemos juntos, né? Das boas conversas, das trocas de ideias, das coisas positivas, né? Porque isso aí fortalece esses irmãos, né? Que vivem no mundo espiritual e os alegram também. Aqui nós estamos falando de um espírito feliz. Mas tem aqueles também que em situações mais difíceis, que se desencarnam em situações mais difíceis. A nossa lembrança, o nosso carinho, o nosso pensamento para eles ajuda bastante as nossas orações, né? Então ele assim, ele participa dos diálogos, né? Às vezes a gente acha que está em casa sozinho, só com os encarnados, né? A gente não tem ideia de quantos irmãos desencarnados, muitas vezes, vivem conosco, pelo amor, né? Pela alegria de estarmos juntos. Vê como é que é, como vamos dizer assim, abundante de luz, né? O mundo, quando a gente olha para esse mundo que nós vivemos e para o mundo espiritual, né? Que não há uma divisão, há uma interseção, né? Uma coisa que a gente está junto, né? E é muito bom a gente tomar conhecimento disso, né? E eles torcem para que a gente não fique aí no mimimi, né? Que a gente não fique aí sem coragem, assustado, preocupado, porque então lá, se a gente fizer tudo direitinho, vamos ter a nossa oportunidade de viver, né, em condições bem melhores, né? Então ele fala assim, cuidado para não retardar esse momento pela falta de coragem, pelas suas queixas, pela dúvida sobre o futuro, por qualquer ato repreensível. Então ele vai lá e tenta botar boas ideias na cabeça, na cachola da gente, né? Para que a gente possa vencer essa etapa, né? Tudo passa, né? Então é outra coisa que ele coloca, consola, no entanto, saber que nada está perdido para sempre, ou seja, Deus sempre vai estar dando oportunidade para a gente de continuarmos a nossa caminhada, né? Se ninguém tiver nenhum comentário, pergunta, dúvida, nós vamos dar início, então, vamos estudar o senhor Van Dort, não sei como se fala, né? Mas vamos conhecer esse senhor Van. A Etiópia será onde, hein? Deixa eu ver aqui se eu consigo saber. Que não tem. Holanda. Fica o doutor Google aí. Deve ser alguma cidade da Europa, com certeza, né? Não é, claro. Senhor Van Durst, acho que é Durst, antigo funcionário público, falecido em 1863 na Antuérpia aos 80 anos. Pouco tempo após o seu passamento, tendo um médium perguntado a seu guia espiritual se poderia evocá-lo, foi-lhe dada a seguinte resposta: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já vos poderia responder, mas a comunicação haveria de lhe causar muitas dificuldades. Peço-vos, portanto, que espereis ainda 4 dias, e ele há de vos responder. Até lá, ele já estará ciente das boas intenções que haveis manifestado a seu respeito e virá até vós cordialmente reconhecido. 4 dias mais tarde, o espírito do Sr. Van Durst ditou a seguinte comunicação: meu amigo, minha vida teve um peso mínimo na balança da eternidade. Estou longe, no entanto, de sentir-me infeliz. Encontro-me na condição humilde, mas relativamente ditosa, daquele que pouco mal fez, sem se com isso atingisse a perfeição.
Se há pessoas felizes dentro de um círculo restrito, pois bem, sou uma dessas pessoas. Lamento somente não ter tido conhecimento do que sabeis agora, pois minha perturbação teria sido mais curta e menos penosa. Ela foi de fato grande, viver e não viver. Ver meu próprio corpo estando a ele fortemente ligado e dele, no entanto, não me poder servir mais. Ver aqueles a quem amamos sentindo extinguir-se o pensamento que nos une a eles. Como é terrível! Oh, que momento cruel! Que momento quando a perturbação se apodera de nós, estrangulando-nos para virem em seguida as trevas. Sentir e, um momento depois, estar anulado. Desejar ter a consciência do eu, mas não poder retomá-la. Não mais existir e sentir que existimos, entretanto, em que perturbação profunda nos encontramos. Depois disso, após transcorrido um tempo incalculável de angústias refreadas, porquanto não se tem mais forças para senti-las. Após esse tempo, que parece interminável, renascer lentamente para a existência, despertando em um novo mundo. Não mais o corpo material, não mais a vida terrestre, mas a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que se deslocam suavemente de todos os lados, movendo-se ao redor, sem que se possa ver a todos com um só olhar, porque é no infinito que flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo pela vontade apenas, comunicando-se através do pensamento com tudo que nos cerca. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de venturas. Salve, salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra. Adeus, terra, que me detiveste tanto tempo longe do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais quero de ti, porque és a terra do exílio, e a maior felicidade que podes proporcionar ainda nada vale. Se eu soubesse o que sabeis, porém, como a iniciação nesta outra vida teria sido mais fácil e mais agradável para mim. Teria conhecimento antes de morrer do que tive que aprender mais tarde, no momento da separação. E minha alma haveria de desligar-se mais facilmente. Vós estáis no caminho, mas jamais, jamais ireis muito longe. Dizei isso a meu filho seguidas vezes, até que ele creia e para que se instrua, para assim não nos encontrarmos apartados, uma vez que chegue aqui. Adeus a todos os amigos, adeus. Aguardo-vos. Enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, porquanto ainda não sei tanto como vários de vós, mas aprenderei depressa aqui, pois não tenho mais entraves que me atrapalhem, nem velhice que me diminua as forças.
Vivemos rapidamente aqui e progredimos, vendo diante de nós tão belos horizontes que anelamos, sôfregos, poder alcançá-los. Deixo-vos agora a Deus. Van Durst. Muito bom. É isso aí. Agora vai para o Six ou Vamos dar uma meditada, né? Interessante, que é um espírito não tão, vamos dizer assim, preparado como foi o Samuel Filipe, que nós estudamos antes, né? Mas você vê que ele estuda, né, junto também com aqueles que estão lá, né? Ele percebe que aqueles encarnados que ali estudam têm um conhecimento amplo também, né, da vida espiritual. E ele falou assim, se eu soubesse disso, né, como faço? Seria mais fácil, né? Aí eu pergunto, nós que estamos estudando, aí já estudamos o capítulo de passamento, estamos estudando esse detalhe, será que vai facilitar para nós, hein? Né? Mas é interessante ler essas mensagens, que a gente vê assim, vale o sacrifício, né? Vale a gente passar pelos perrengues que nós estamos passando, com coragem, né? Sem desânimo, e trabalhando, né? Eu fico imaginando Paulo de Tarso, depois de todo o esforço que ele fez, né? Quanta luz, né? Quanta alegria ele encontrou após a sua volta, né? Sendo que o próprio Jesus estava lá esperando por ele, né? Nós não vamos ter essa experiência, mas podemos ter muito daqueles que nos amam, né? Nos esperando, nos ajudando, né? Só depende de nós, né? Interessante. Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram ressaltar? Espero que estejam trazendo aos seus corações assim esse consolo, né? Que essa luta nossa aqui vale a pena. Vale a pena, com certeza. Six Denis, né? Como é que vai falar esse trem, Cláudia? Six Deniers. Six Denis. Deniers. Six Deniers. Vamos lá. Six Deniers. Homem de bem, morto em um acidente, conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux. Lá, esse que está no Evangelho, lá, 11 de fevereiro de 1861. Não é isso? Bordeaux é uma das Bordeaux, cidades, né? Agora, se é o não. Cisdenier, não sabemos, né, Cláudia? Não tem esse nome lá no tá. Evangelho, não. Eu A cidade de Bordeaux, sim. Não, eu me atrapalhei aqui no entendimento. Homem de bem, morto em um acidente e conhecido do médium, quando encarnado. Que está aqui, Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Número 1. Poderia o Senhor fornecer alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado, sim. Por que não antes? Você já os conhece. De fato, o médium conhecia os detalhes. Número 3. Poderia, então, descrever as suas sensações após a morte? Fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda dos que me cercam, quando a luz se fez, ela inundou-me. Acreditai, encontrareis sempre mais do que podeis esperar. Nada de material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem os olhos, nem as mãos podem alcançar. Podeis compreender-me? É um assombro espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras que o expliquem, visto que só se sente isso através da alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia caricata que se associa a tal palavra,
só posso qualificar de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrados em um infecto calabouço, onde vosso corpo, roído pelos vermes, que se intrometem até a medula dos ossos, encontra-se suspenso sobre uma fornalha ardente, que vossa boca ressecada não encontra nem o ar para refrescá-la, que vosso espírito, tomado de terror, ao redor enxerga somente monstros, prontos para devorar-vos. Imaginai, enfim, tudo que um sonho fantástico possa engendrar de mais hediondo e terrível, e que, subitamente, encontrai-vos transportados a delicioso Éden, despertando, cercados por todos e por quem chorastes. Ao redor podeis então ver seus rostos adorados a sorrir-vos com alegria. Podeis ainda respirar os perfumes mais suaves, refrescar vossa garganta ressequida em fonte de água viva e sentir o corpo alçando o espaço infinito que o leva e embala como a brisa carrega uma flor desprendida do alto de uma árvore, sentindo-vos envolvidos pelo amor de Deus, como a criança que nasce é envolvida pelo amor de sua mãe. Imaginar isso tudo, e ainda assim não tereis mais que uma pálida ideia de tal transição. Intentei explicar a felicidade da vida que espera o homem após a morte de seu corpo, mas não pude. Seria possível explicar o infinito àqueles que têm os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do estreito círculo em que se encerram? Para explicar-vos a felicidade eterna, dir-vos-ei, amai, porque somente o amor permite pressenti-la. E ao dizermos amor, queremos dizer ausência de egoísmo. Nota 173, Allan Kardec conceituou as sensações próprias do espírito como felicidade e infelicidade, mas as nuances e amplitudes do que eles verdadeiramente sentem são indescritíveis, pois seria como se quiséssemos explicar a um cego de nascença de que se trata as cores, formas e luminosidades que vemos na natureza. Notas do editor. É interessante essa nota, né? Porque é muito difícil para o espírito falar de coisas que nós não temos referência aqui na Terra. São coisas inerentes ao mundo espiritual, né? Então, eles conseguem transmitir para a gente, vamos dizer assim, uma ideia bem limitada, né? Como você explicar para um cego o que é a cor vermelha? Nascença, né? Pode dizer que o vermelho você sente o calor, né? O vermelho seria calor, né? E que, por exemplo, o azul clarinho seria assim um pouco gelado. Então, você poderia usar uma coisa que ele pode sentir nas mãos para explicar o que é um vermelho, o que é um azul, mas nunca você vai conseguir explicar para um cego exatamente o que é vermelho e o que é azul, né? Então, é muito interessante essa nota, né? Mas ele deixa bem claro aqui um ponto importante, né? Que ele diz a questão do amar, né? A gente entender cada vez mais com profundidade o que significa o amor, né? Nas nossas vidas, amar a Deus, amar o próximo, amar os nossos inimigos, né? Toda essa significação do amor em nossas vidas, que é o que
que nós estamos buscando, né, compreender cada vez mais isso, né, na nossa vivência aqui como encarnados, né. Interessante que na época de Kardec não se fala, né, das moradas, né, do mundo espiritual, somente após a psicografia do Chico Xavier, através do André Luiz, que nós começamos a ter notícia de como é organizado, né, o mundo espiritual. Então, as obras de André Luiz é um complemento, né, a isso que nós estamos estudando agora, né, no momento. Mas é importante que a gente estude essa obra básica, né, isso facilita a gente a compreender as mensagens, né, que nos são trazidas pelos livros de André Luiz. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário que vocês sintam necessário fazer? Fique à vontade, viu? Aqui tem ninguém mestre de nada, a gente está aprendendo junto, viu? Número 4. Desfruta o Senhor de uma situação de felicidade desde a sua chegada ao mundo dos espíritos? Não, pois tive que pagar a dívida do homem. Meu coração fez-me pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar minha indiferença para com o Criador, mas sua misericórdia levou em consideração o bem exíguo que pude fazer, as dores que suportei com resignação, malgrado os sofrimentos, e sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão. Pesou bem com tanta bondade e amor que o mal depressa se apagou. Que é sempre bom a gente lembrar da lei, né, de amor, justiça, lei de justiça, amor e caridade, né? Que não existe justiça sem misericórdia, não existe justiça sem a caridade, né? A gente vem aprendendo isso. E a gente vê ele tratar disso, quer dizer, pouquinho, né, de bem que ele fez, né, pesou bom com tanta bondade e amor que o mal depressa se apagou. Então, o amor cobre realmente, como Paulo nos ensina, né, a multidão dos nossos erros, né? Muito interessante. Número 5. Poderia dar notícias de sua filha, falecida 4 ou 5 anos antes do pai. Ela está em missão na Terra. 6. Ela está feliz enquanto criatura encarnada? Receamos fazer-lhe uma pergunta indiscreta. Sei bem disso, pois então não enxergo vosso pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura, ela não é feliz. Pelo contrário, há de sofrer as misérias de vosso mundo, para que pregue pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais com belas palavras. Terá minha ajuda, porquanto devo por ela velar, mas não terá grandes dificuldades para superar os obstáculos, pois ela não se encontra em expiação, mas em missão. Tranquilizai-vos, portanto, com relação a ela, e fico agradecido pela lembrança. Nesse momento, o médium experimentou uma dificuldade para escrever, dizendo: 7. Se se trata de um espírito sofredor que me impede, peço que escreva seu nome. Uma infeliz. 8. Poderia declinar seu nome? Valérie. 9. Poderia dizer qual o motivo de seu sofrimento? Não.
Número 10. Encontra-se arrependida das suas faltas? Podeis bem ver que sim. 11. Quem a trouxe aqui? Six Deniers. 12. Com que objetivo o fez? Para que me ajudeis. Número 13. Foi por sua ação que há pouco o médium sentiu-se impedido de escrever? Six Deniers colocou-me no lugar dele. Número 14. Que relação existe entre vós? Ele me guia. Número 15. Peça-lhe que se junte a nós para a prece. Após a prece, Six Deniers retoma a palavra. Agradeço em nome dela. Bem compreendestes, não vos esquecerei. Pensai nela. Número 16. A Six Deniers. Como o espírito tem o Senhor muitos espíritos sofredores para guiar? Não. Entretanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, dedicamo-nos ao outro, sem que com isso abandonemos os anteriores. 17. Como pode dar conta de uma guarda que se deve estender ao infinito com o tempo? Compreendei que aqueles que encaminhamos purificam-se e progridem, requerendo assim menos atenção, ao passo que nós outros nos elevamos também, progredindo nossas faculdades nesse processo e dilatando-se nosso poder na proporção de nossa pureza. Então, vou voltar um pouquinho aqui. A gente, na próxima aula, é muito interessante essa aula. Tem muito a ver com os trabalhos que nós realizamos no nosso cantinho também, de ajuda a espíritos, nossos irmãos mais necessitados, como nós chamamos, né? É interessante a gente dar uma paradinha aqui, né? E a gente, aqui está no finalzinho, a gente volta aqui nesse ponto, é isso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Muito bem, nós estamos aqui, vamos dizer assim, muitas coisas nós já temos conhecimento, né? É muito bom a gente estar, vamos dizer assim, revivendo, fortalecendo essas instruções em nossos corações, né? Isso vem nos fortalecer para o objetivo que nos trouxe aqui reencarnados, né? Que é a nossa transformação moral. Esse é o maior objetivo. E o meio, né, são as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? E o caminho, a ferramenta é não desanimar, coragem, fé, né? Contar com a ajuda desses amigos espirituais, quer dizer, só não vão vencer se a gente tutibiar, né? As ferramentas estão aí, a ajuda está aí, que Deus nos ajude a ter sempre alegria, né? Esperança de vencermos, né? Essa nossa experiência terrena. E assim, Senhor, te agradecemos do fundo de nossos corações por essa oportunidade de estar conhecendo, né, essas obras maravilhosas, Paulo e Estevão, e esse livro maravilhoso, O Céu e o Inferno, na sua versão original, sem adulterações. Agradecemos esses espíritos que se manifestaram e que se manifestam em nossas reuniões mediúnicas, nos dando a oportunidade de refletir sobre as nossas vidas e endireitar os nossos caminhos, né? Para que a luz se faça em nossos corações. E assim te agradecemos, Senhor, lembrando da nossa sala 1, onde depositamos tudo que temos de melhor em nossos corações em forma de forças eletromagnéticas, forças que serão usadas por essa espiritualidade amiga que trabalha em nosso cantinho, para que a gente direcionar corretamente a sala 1. Assim oramos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um fim de semana de muita luz, de muita paz. Que Deus abençoe nosso domingo, né? Nosso domingo caipira, não é isso? Que a gente possa, assim, curtir, se encontrar lá e usufruir, né? Dessa alegria.